Queridas e queridos, nós no mês de outubro vamos pensar aqui nos domingos na parábola do filho pródigo. E eu quero hoje então ler com você. Hoje eu não vou ler a parábola toda, vou ler os primeiros versículos de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que está em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 até o 13. Jesus está contando algumas parábolas e conta essa aqui. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que temos juntos aqui, ao redor da tua presença, da tua palavra, e pedimos que essa presença e essa palavra cuide do nosso coração, desafie o nosso coração a vivermos uma vida cada vez mais bonita. Sinta-se totalmente, Senhor, bem-vindo e à vontade em nosso meio, para o Senhor fazer entre nós aquilo que só o Senhor pode e sabe fazer. Em nome de Jesus. Amém. As parábolas de Jesus são pequenas histórias que Jesus contou para explicar essa vida no reino de Deus. Elas não aconteceram nunca, dizia o Rubem Alves, para que aconteçam sempre. Ou seja, Jesus não está, ao contar a parábola do filho pródigo, contando a história de uma pessoa específica. Ele está contando a história de todos nós. Ele está falando sobre a possibilidade que eu e você temos de tomar péssimas decisões na vida e como que o amor de Deus por você não altera em nada a despeito das suas decisões. São histórias que contêm sabedorias pequenas e aquilo que é pequeno não é simples. Aquilo que é pequeno não é frágil, aquilo que é pequeno não quer dizer que significa pouca coisa. É pequeno no sentido de que Jesus tinha a capacidade de pegar elementos do dia a dia, coisas que acontecem na sua vida e na correria da vida, e ele pegava então elementos e contava uma história para dizer: isso aqui é o reino de Deus. E aí as pessoas falavam assim: Senhor, a gente não entendeu. Ele não explicava a parábola, ele contava outra. Porque a gente tem essa sede de ouvir uma história e falar assim: tá, não entendi, agora me explica. E Jesus não explicava. Porque a questão de Jesus não era fazer você entender 1 mais 1 é igual a 2, era fazer você aprender, nós aprendemos, a fazer contas emocionais, a pensar nos rumos da nossa vida. Ou seja, as parábolas, elas despertam em nós interesses pela nossa própria vida. O Frei Beto diz assim: a parábola não esgota a realidade, ela faz pensar, ela lança a interrogação, e ela exige a reflexão. É um convite para a gente ficar pensando na nossa vida, a partir de histórias das quais todos nós, de alguma maneira, estamos dentro delas. Então é muito pedagógico. E a parábola do filho pródigo talvez seja a parábola, para mim, a mais bonita e a mais conhecida. Acredito que, inclusive, seja uma história que ela extravasa o mundo religioso. Até quem nunca teve contato com a Bíblia já ouviu falar da história do filho pródigo, sem saber direito, inclusive, o que é esse tal de filho pródigo. Então ela fala dos nossos comportamentos, ela fala da dinâmica da nossa vida, de como que a gente está organizando a nossa vida, ela fala da instabilidade do nosso coração, porque sim, nós somos instáveis, e se você se sente uma pessoa instável, bem-vindo ao mundo dos seres humanos normais. Eu já disse tantas vezes na Bethesda que o nosso emocional é assim, né? Porque no eletrocardiograma, quando fica reto, é porque morreu. Então, se você está com o seu emocional assim, com uma certa variação, seja bem-vindo. E a parábola do filho pródigo está falando sobre isso. Nós somos instáveis, porque somos seres humanos. Tem dia que eu acordo o embaixador da esperança e nada pode me deter. E tem um outro dia que eu não quero sair da cama. O que aconteceu? Nem sei direito, mas alguma coisa dentro de mim provocou uma mudança interna de tamanho tal, e aí eu preciso pensar muito bem para não sair tomando decisões por aí. Então o filho mais novo, ele vira para o pai
pede a sua parte da herança e vai viver outra vida. E o que o leva a fazer isso? Quem que está patrocinando esse comportamento dele de repente, ele resolve que ele vai mudar a vida dele. E aí você vai dizer, é problema mudar a vida? Não. É problema um filho ir embora de casa? Não. Tem uns aí que inclusive está na hora já, viu, de se mexer. A questão não é ir embora de casa, a questão é como que você vai embora de casa. A questão não é você mudar de vida, a questão é como e por que você está mudando de vida. E o que é pródigo? O que é filho pródigo? E a filosofia aristotélica define pródigo como quem se arruína pelo seu modo de viver. Porque é um esbanjador, o pródigo é um esbanjador. E ele se arruína por seu modo de viver. E aí você vai dizer assim, não, então tranquilo, porque eu não tenho nem dinheiro para esbanjar. Não, mas nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de um modo de vida onde você se destrói pelas suas decisões. Por que ele sai tresloucadamente para viver outra vida? E são muitas possibilidades, nós vamos pensar em muitas delas nesse mês de outubro. Mas para começo de conversa eu diria que ele tem uma ansiedade apaixonada. Ele está ansioso para viver outra vida. E ao mesmo tempo que ele está ansioso, ele está apaixonado por essa outra vida. Então aqui nós temos um problema muito grande, porque ele tem quase que uma bomba nuclear dentro dele, que é a ansiedade e a paixão. E aí você vai dizer, Vili, como é que eu faço para não ter ansiedade e paixão? Impossível, ansiedade e paixão são duas coisas que fazem parte da nossa humanidade. Você terá ansiedade e você terá paixões. A grande questão não é se eu terei ou não, a grande questão é como que eu vou lidar com os sentimentos que são inevitáveis para todos nós. Eu não quero ter ansiedade. Poxa, mas a vida ficaria muito triste sem ansiedade. Porque a ansiedade tem a ver com expectativa. Tem a ver com estar diante de alguma coisa muito boa e você diz, nossa, eu estou ansioso, ansiosa para chegar a determinada coisa. Olha que legal. É expectativa. A questão é que existe um nível de ansiedade em que ela nos toma. Aí é um problema. E aqui eu faço um parêntese, porque sei que no mundo religioso tem muita resistência com questões de, quando a gente fala da ansiedade em termos mais psíquicos, de, não, você precisa resolver isso com oração. Não, às vezes você precisa procurar um bom médico, um bom terapeuta e tomar remédio. A ciência é nossa aliada para lidar com as questões limítrofes da nossa saúde mental. Não caia nesse papo de que síndrome do pânico, ansiedade e depressão se resolve com oração. Não. A oração pode te ajudar a quebrar o teu preconceito e você procurar ajuda com quem de fato pode te curar. Então a questão não é não ter. A questão é não ser possuído por. O problema não é eu ter ansiedade, a questão é quando a ansiedade tem a mim. E se você quiser entender um pouco mais de ansiedade de uma maneira bem lúdica, assista Divertidamente 2. Que dizem que é para criança, mas não é não, viu? Que lá é para a gente mesmo. Aliás, os dois filmes, é que o 2 fala mais, né, da ansiedade. E eles têm uma paixão. E quando a gente fala em paixão, obviamente que a gente pensa no sentimento por outra pessoa. Claro que também é isso. Ou é principalmente isso. Ou é sobre isso também. Mas há também a paixão por lugares. Há pessoas apaixonadas por ideias. O Brasil lançou a paixão por políticos. Tem paixão por qualquer coisa. E o que é então a paixão? É qualquer coisa que tira de você o seu bom senso com a tua realidade de vida. E ele está apaixonado por quê? Por uma pessoa? Não, de acordo com a parábola, ele está apaixonado por uma vida. E aí você diz, Vili, que vida é essa? Nem ele sabe. Ele idealizou uma vida, ele colocou na cabeça que existe uma vida que é muito boa, que é a que ele não tem. E ele então faz de tudo para viver essa outra vida.
da qual ninguém tem informação nenhuma para dar para ele, porque ele criou dentro dele uma outra vida. Ou seja, ele foi fantasiando, e isso tudo é Jesus que está nos ensinando na parábola. De repente você está fantasiando uma vida, e você começa a acreditar que sim, aquilo é vida. E eu conversava há pouco com uma pessoa aqui da igreja no início do culto, falando sobre mudança de vida. Falei, poxa, eu vou falar sobre isso daqui a pouco na Bethesda, que a gente que às vezes quer mudar de vida, fala, eu preciso ir embora de São Paulo, porque qualquer coisa é melhor que isso aqui. Não é. Isso não é verdade. Tem muitos lugares melhores que isso aqui, e tem muitos lugares piores que isso aqui. E quando você começa a usar essas frases, eu vou embora porque qualquer coisa é melhor do que isso aqui, é porque você está apaixonado. Porque a paixão, ela tira de nós a capacidade de olhar para a vida com olhos um pouco mais saudáveis. E ele pede a sua parte da herança. Bom, para pedir a parte da herança, eu preciso matar a pessoa. E ele mata emocionalmente o pai, porque herança é algo que você recebe quando seus pais morrem. Ele tem que matar o pai dentro dele. Para quê? Para então se autorizar e ir lá e pedir herança. E ele faz isso. Olha como a paixão faz. Eu destruo pessoas dentro de mim para poder eu viver o que eu quero. Olha, se você, para viver o que você quer, você precisa matar dentro de você pessoas que você ama, o que você quer vai te levar para um lamaçal. Porque se para viver o que você quer, você tem que deixar pessoas chorando em casa, está na cara que o que você quer não faz bem nem para você, nem para quem está em casa. Como que a gente não se apaixona? Aí eu tenho uma péssima notícia para você, não dá. É o Sêneca que nos ensina. Nós não podemos evitar as paixões, mas nós podemos superá-las. Ou não tem como evitar? Não. É quase que invasivo. A gente, de repente chegou, e agora? Exato, essa pergunta, e agora? O que você vai fazer com isso? Você vai se deixar levar? Você vai se entregar àquilo? Então eu quero pensar com você, continuar pensando com você, sobre essa paixão, e lembra, estou falando de pessoas, de lugares e de ideias. É o rompimento radical com alguma coisa sem você olhar para a tua vida e pensar, peraí, para onde que isso vai me levar? Então a paixão, ela tem algumas características. A primeira delas, que eu quero dizer para você, é que ela não tem compromisso com o futuro. Nenhuma paixão tem compromisso com o futuro. A paixão, ela só se preocupa com o agora. Ela não conversa com o final da história. É um hedonismo radical de assim, vamos viver o agora, porque o que a gente tem é o agora. Escuta, mas e se a gente tiver o amanhã? Então a paixão não faz essa pergunta, ela diz para você, cara, pede a tua parte da herança e vai. Comunica que para você já deu e vaza. Mas escuta, você vai para onde? Não, nem sei. Como nem sei? A tua vida que está em jogo. São as tuas relações, são os teus amores, as tuas amizades que estão em jogo. Algo que não tem compromisso com a própria vida merece espaço no teu coração. A paixão, ela é sublimadora. O que é a sublimação? Sublimação é um mecanismo de defesa que a gente tem, que ele é ambíguo, ele é bom e ele é ruim. Os grandes artistas da história tiveram que sublimar muitas vezes as suas próprias loucuras para conseguir produzir arte. A sublimação, ela pega alguma coisa que é muito gritante e ela torna sublime. A paixão alivia coisas perigosas, como se elas fossem bonitas. Inclusive nos incentiva a fechar os olhos para coisas óbvias. Sabe aquela coisa assim, você sabe que vai dar errado. E por outro lado, você quer muito. Aí você começa assim, mas e se não der errado? Ou é assim, cara, desde que o mundo é mundo, isso aí está dando errado. E a pessoa diz, não, mas é que as pessoas não souberam fazer. Eu sei. É que as pessoas não levaram em consideração pontos que eu estou levando. É tipo quando você começa a se relacionar com alguém e essa pessoa tem um histórico de toxicidade, de traços narcísicos. Aí chega para você as pessoas que você ama e que te amam e falam assim, escuta, você tem certeza que você vai entrar numa relação com essa pessoa? O que você vai dizer? Ela mudou completamente.
Não, mas é que eu fiquei sabendo de uma história dela do mês passado. E ninguém muda de abril para maio, de julho para agosto. Ninguém, isso é impossível. Mudança é processo. Então, entende, a gente pega uma coisa que é pesada e que a gente sabe que vai fazer mal para a gente, e a gente fica nessa de, não, mas, poxa, mas, não. Ele ou ela me falaram uma coisa tão lindinha ontem. Ah, sim, claro. Eu vou te falar um negócio horroroso, você vai ficar? O problema das coisas ruins é isso, elas não são feias, elas são lindas, e agradáveis, e atraentes. E a paixão por pessoas, por lugares e por ideias e por uma coisa que a gente quer viver, sublima todos os defeitos e coloca na nossa cara só as virtudes. E se você precisa tirar todos os defeitos e deixar só as coisas boas para viver alguma coisa, supere essa paixão, porque você vai se encrencar. Porque a saúde de uma relação está inclusive em falar assim, não, eu conheço os problemas dessa pessoa, porque inclusive eu também tenho os meus. Mas eu sei lidar com as questões daquela pessoa, assim como ela sabe lidar com as minhas. Aí você vai dizer assim, mas Vili, você não acredita que as pessoas podem mudar, não? Claro que eu acredito, senão eu não podia ser quem eu sou, fazer o que eu faço. O problema é que a paixão não se preocupa em investigar. Né? A pessoa mudou mesmo? Não, a pessoa apaixonada ela não tem essa preocupação de investigar se houve mudança de comportamento. Se essa pessoa se converteu a um outro tipo de vida. Ela quer tanto viver aquilo, que ela vai. Então é um filho que pede a parte dele da herança. Eu imagino que as pessoas estão olhando para ele, ou olhariam para os outros tantos filhos que já fizeram isso na vida, e falam assim, escuta, olha o que você está fazendo. Você está deixando um conforto da tua casa, de relações com pessoas que estão preocupadas com você, para ir viver uma vida que você nem sabe do que se trata, nem quem está lá. Ou seja, os problemas vão sendo colocados. E o filho pródigo fecha os olhos para tudo isso, porque ele não está preocupado com o futuro, ele não está preocupado em mergulhar nos problemas, ele sublima todos eles dizendo, eu vou dar um jeito. As outras pessoas não conseguiram porque são incompetentes com a vida, eu não sou. Os outros lá é que não souberam fazer, mas eu sei. E a outra questão é que a paixão, ela nos desracionaliza. Ou seja, ela não tem compromisso com o futuro, ela sublima os problemas e ela tira a razão. Vai tudo para o campo emocional. E a vida precisa desse jogo de razão e emoção. E Jesus está há 2000 anos falando de uma coisa que virou moda nos dias de hoje, chamada inteligência emocional. Que é o quê? Pegar a tua razão e a tua emoção e você ficar num constante diálogo com isso. Por quê? Porque uma vida toda racional é muito chata. Ela é monocromática, ela anda por trilhos rígidos e a gente não pode sair dali. É muito chato. E uma vida só emocional, ela é muito perigosa, porque ela vai te levar para lugares estranhos, porque você tirou a capacidade de pensar quais os perigos desse caminho. E o que Jesus está ensinando, então? Fique num diálogo constante com aquilo que você gosta, com aquilo que você precisa, aquilo que é perigoso, com aquilo que é maravilhoso. Fique em contato com aquilo que te dá medo e com aquilo que te dá prazer. E não pare essa conversa nunca. O filho pródigo se apaixonou pelo desconhecido. E como que nascem essas ideias? Eu acredito que elas nascem no nosso coração a partir de pequenas fagulhas, de pequenas concessões que a gente faz na nossa vida e que elas começam pequenas e depois de um tempo elas se transformam num enorme poço de lama, que é onde ele foi parar, mas isso é assunto para os outros domingos. Tem uma frase que também já citei muito aqui na Bethesda, atribuída ao Santo Agostinho, que ele diz assim, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Como é que nascem os nossos maiores problemas? Com pequenas ideias que pousam sobre o nosso coração. E elas vão continuar pousando, essa é a nossa dura tarefa. A grande questão é se você vai dar autorização para o pássaro construir um ninho,
ou se você vai usar tudo que você tem de forças espirituais para lutar contra aquilo que conspira contra a sua vida. Porque as ideias vão continuar aparecendo dentro de você, claro, que ainda mais nos dias de hoje, que tem informação de tudo a toda hora, de todas as cores e tamanhos. E as ideias vão entrando dentro de nós sem pedir licença. E uma hora ele está olhando para a casa dele, para o pai dele, falando, essa vida aqui é cheia de regra, vou embora. Vou viver outra vida, completamente diferente dessa aqui. E se meu pai coloca muito critério para eu vou viver uma outra sem critério nenhum. A ideia começa aqui dentro, e eu vou ensaiando, e uma hora ela ganha corpo, e uma hora eu estou na lama. Porque eu deixei de pensar nas consequências da minha vida, e não existe decisão neutra na história de qualquer ser humano. Tudo o que você decide, e tudo o que você não decide, desdobra. Você vai lidar com a consequência daquilo que você decide. E você vai lidar com a consequência daquilo que você omite, porque omissão também é uma decisão. Então a gente tem que pensar, há muitos anos, foi um rapaz conversar comigo lá na Bethesda. Veio de longe, inclusive, conversar. Naquela época não tinha muito a conversa online. E ele falou, Vili, eu vim aqui conversar com você que eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu queria muito ouvir a tua opinião. Eu falei, obrigado pela confiança. Falei, qual é? Ele falou, cara, eu moro com a minha mãe. Mas minha mãe é cheia de regra. E aí ele começou a falar da casa da mãe, o que podia, o que não podia, o que tinha na geladeira. E começou a reclamar de algumas coisas, tipo assim, lavar a louça, né, 28 anos. É desses que já tinha que vazar. E ele começou a reclamar. Eu falei para ele, olha, eu acho que eu também não concordo com algumas coisas aí da casa da tua mãe. Agora, se eu for morar na casa da tua mãe, eu vou me submeter completamente às regras dela, até porque a casa é dela. Né? Porque com 28 anos, Tigrão, falei para ele. Ele nunca mais voltou, nem no culto. Lógico, né? Claro, né? Falei, mas isso aí que você está reclamando é fácil de resolver. Ele falou, eu falei, é. Falei, tem um negócio que chama emprego, que te paga um negócio chamado salário. Com esse negócio chamado salário, você vai num negócio chamado imobiliária. Aí você aluga um negócio chamado estúdio, kitnet, apartamento, o que for. Quando você alugar, você compra um negócio chamado geladeira, fogão, micro-ondas, forninho. Não tinha, mas hoje uma air fryer. Aí você vai para um negócio chamado supermercado e monta a tua vida. Não é fácil? E paga um negócio chamado IPTU. Que talvez ele nem sabia o que era. Tudo desdobra. Não, eu não quero mais ficar aqui nessa casa dos meus pais. Tá bom, é isso aqui. A sequência que eu falei é essa aqui. Não precisa ser um gênio para chegar. Não, mas essa aí eu não quero. Vou ficar na casa da minha mãe. Então, baixa a bola, obedeça e toca o barco. Porque tudo desdobra. Porque não existe decisão neutra na vida. As ideias pousam na nossa cabeça e a grande questão é se a gente vai deixar elas fazerem um ninho ou se a gente vai ficar num constante cuidado com o nosso coração. Por isso você vai me ouvir repetidas vezes citar aqui na Bethesda, Provérbios 4, 23, que acho que inclusive citei na minha última reflexão. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. As versões mais antigas de quando eu ia na escola dominical, na classe Cordeirinhos de Cristo, diziam, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E coração na Bíblia não é aqui esse órgão que bombeia o sangue, não. Coração é esse lugar onde eu luto com a minha razão, com a minha emoção, com as minhas paixões, com as minhas tentações, com os meus compromissos, com as minhas indiferenças. Esse é o coração. É o lugar onde a gente fica nessa constante batalha de
que tipo de pessoa que eu quero ser, que tipo de pessoa que eu estou me tornando. E como eu sei se o meu coração está vivendo uma paixão saudável ou nociva? E aí eu queria que você pensasse assim: se toda a sua vida e a vida das pessoas que você ama dependesse do que está no seu coração agora, qual seria o seu destino e o destino das pessoas que você ama? Se tudo, se a vida dos meus filhos, da Gabriela e do Felipe, dependesse do que está no meu coração agora, que enquanto eu estou falando para vocês, qual seria o destino deles? Pronto, agora eu já sei se a minha paixão ela é nociva ou se ela é saudável. E repito, se para você viver os seus sonhos, você precisa deixar feridas em quem você ama. Isso não é sonho, isso é pesadelo mascarado de sonho. Só que quando eu falo isso, deve ter gente que ficou com frio na barriga. É mais ou menos como outro versículo, Paulo falando aos Gálatas, quando ele diz assim: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros, e a Deus, colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, de vida eterna. Essa é conhecida como a lei da semeadura. E ela parece que enquanto a gente vai lendo, parece que assim, é Deus com sangue nos olhos para pegar a gente na esquina, não é não? Ó, não se engane, hein? Não, e a lei da semeadura não é uma sentença. É um convite, é uma reflexão. Vamos mudar. Vamos colocar no signo da pergunta. E se você colher o que você está semeando? Vamos colocar sob o signo do questionamento, porque aí você está na cena. Você está se olhando e é assim, ó, Deus vai te pegar, viu? Não, primeiro que nem Deus que vai te pegar. Quem vai te pegar são as suas consequências das suas decisões. Quais são as sementes que estão no teu bolso aqui hoje de manhã? São sementes de matar pessoas que você ama para viver o que você quer? Não faça isso. Não faça isso com a tua vida e não faça isso com a vida dos outros. Porque você é responsável pelos outros. Porque o cristianismo não é uma caminhada solitária, ela é coletiva. Ela é de mãos dadas. E eu não quero que a sua vida seja prejudicada por causa das minhas decisões, eu não quero. Eu não quero que o futuro da minha família seja comprometido porque eu estou aqui com uma paixão louca e estou fazendo de tudo para viver ela em nome do quê? De um prazer do agora. Para deixar pessoas em casa chorando. Para eu ter que matar as pessoas dentro de mim para eu poder viver alguma bobagem que eu deixei crescer dentro da minha cabeça. A grande questão é o que eu estou semeando. Eu não preciso ter medo da Bíblia, eu não preciso ter medo de Deus. O filho pródigo não se questionou e por isso ele se perdeu. Não sei o que é que o Ricardo vai falar semana que vem, mas daqui a 15 dias eu vou falar sobre as lições de um lamaçal. Porque ele vai parar na lama, tá? Eu estou na lama e agora o que eu faço que eu estou na lama? Porque às vezes é isso, a gente vai parar lá na lama. Eu fui parar na lama porque, Deus, né? Não foi Deus. A gente precisa tirar da nossa espiritualidade esse Deus perverso que fica dando rasteira nas pessoas e jogando ela nas lamas e ter uma espiritualidade madura de dizer o seguinte: fui eu. Eu não pensei na semente. Eu não pensei, eu fui fazendo, sem questionar a minha vida. E o Salmo 42, ele parece que é um resumo da parábola do filho pródigo. Que diz assim: o caos atrai o caos, no ritmo das corredeiras. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. E Deus? Deus está esmagando pessoas? Não. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira.
Vamos tirar Deus do lamaçal. Vamos tirar Deus dessa figura horrorosa que ensinaram para a gente. Uma figura triste que inclusive eu cresci escutando lá. Cuidado do olhinho que vê, porque o papai do céu está de olho em você. Não, que bom que o papai do céu está de olho em mim. E ele está de olho em mim não é para me detonar. Ele está de olho em mim, sabe para quê? Para estender a mão, para me tirar das coisas que eu não pensei e fiquei olhando e elas me destruíram. É muito bom e é muito saudável quando a gente consegue, dentro do nosso coração, colocar Deus no lugar mais bonito, no lugar mais especial, que é como um pai que está esperando a gente voltar para casa. Deus não está tomando decisões por você. Deus não está desejando o mal para você. Não. Mas Ele, como o pai aqui da parábola, que é Deus, está olhando para você e dizendo: se é isso que você quer, você pode ir. Mas preste muita atenção, porque não existe decisão neutra na vida. Mas eu vou continuar aqui, te amando durante o dia e cantando para você a noite inteira.